Olá, alunas! Estamos em um momento único e bem complicado em nossas vidas. Nossa rotina está totalmente diferente. Estamos impossibilitados de fazer o que queremos, não podemos ir para qualquer lugar ou encontrar todas as pessoas que desejamos. Estamos impossibilitados até mesmo de trabalhar, o que nos leva a uma certa angústia do que serão os próximos dias, os próximos meses. Com o curso que estão fazendo não poderia ser diferente. Temos que nos adaptar a uma forma de lecionar totalmente nova, plataforma de ensino nova, sem ter contato com os alunos, enfim. Se para vocês está complicado, imagina para nós, professores, que temos que nos reinventar para não deixar vocês na mão. O mais importante é que estamos bem, assim espero. E não se preocupem que estamos fazendo o possível para que a disciplina seja dada da melhor forma possível, sem que não percam nada ao final. Só desejo que os próximos dias sejam melhores e que logo logo possamos estar juntos novamente. Um pouquinho de paciência e muita fé é o que precisamos para agora. Tá, gente? Então, estou deixando essa mensagem de reflexão para a gente iniciar essa nossa aula, tá bom? Desejando somente coisas boas para os próximos dias, ok? Então, assim, gente, a gente vai estar iniciando, na verdade, a gente já iniciou essa disciplina de instrumentação em odontologia e a gente vai seguir alguns critérios, tá certo? O que foi repassado para mim é que nesses primeiros momentos nós iríamos fazer momentos online, tá certo? Iremos discutir alguns temas online e depois, quando passar a melhorar essa situação, nós iremos ter alguns encontros, se não me engano, 2 encontros presenciais, tá certo? Então, eu já tinha até falado lá no grupo que nesse primeiro momento a gente vai falar sobre a instrumentação na parte de dentística e na parte de cirurgia. São as duas especialidades que são mais utilizadas, que estão mais presentes no nosso cotidiano, principalmente quem vai trabalhar no setor público, tá certo? São essas duas áreas. E aí, nos nossos encontros presenciais, nós iremos trabalhar a forma de seminários com alguns outros temas nas outras áreas, né? Na instrumentação, na parte de endodontia, periodontia, prótese e ortodontia. Que aí nós vamos ver a quantidade de pessoas que nós temos na turma, vamos dividir os temas e aí cada um vai ficar com um tema e nós iremos apresentar esses seminários e discutir em sala de aula, tá certo? Eu vou estar enviando essa aula para vocês em PDF, tá certo? E junto com ela, também vou estar enviando uma outra aula, né? Referente a uns instrumentais básicos, que são instrumentais que nós utilizamos, que a gente necessita deles para a gente exercer, a gente executar qualquer procedimento dentro da odontologia, tá certo? São outros instrumentais, eu vou estar enviando vocês. Depois vocês podem estar grifando, né, colocando observações se tiver alguma dúvida, e aí a gente discute isso em um momento online ou nas aulas presenciais que nós teremos posteriormente, tá certo? Então, assim, iniciando a parte de dentística, tá certo? Nós precisamos nos atentar somente à instrumentação, no caso de uma. A parte da dentística é o que fala sobre restaurações, é o que fala sobre clareamentos, tá certo? Então, isso é a parte da dentística, tá certo? E é nesse ponto que nós vamos se adentrar aqui, tá certo? Os instrumentos para restauração de amálgama, tá ok? Primeiro tópico. Os instrumentos para a restauração de amálgama, na verdade, muitos desses instrumentos, eu acho que vocês já ouviram falar, nós tivemos aquela nossa disciplina anteriormente, que nós discutimos sobre alguns instrumentos, né? Nós falamos que eu levei vocês no consultório, eu sei que foi uma coisa muito rápida, foi um momento muito rápido, justamente porque vocês teriam essa disciplina de instrumentação. Lá nós tínhamos que trabalhar a parte de materiais e instrumentos. Aqui nós vamos falar só sobre instrumentos. Tá certo? Então, é por isso que nós vamos recapitular e aprender ainda mais a questão dos instrumentos. O primeiro instrumento que nós estamos falando sobre instrumentais na parte da restauração de amálgama é o porta-amálgama. Porta-amálgama, existe dois tipos de porta-amálgama, tá certo? Existe o que é de aço, né, metálico, e existe o de plástico.
ele serve para transportar e dispensar o amálgama no preparo cavitário. Ele pode ter uma extremidade única ou dupla, tá certo? A extremidade dupla, uma ponta pequena e uma ponta grande. Na extremidade simples é o estilo pistão, certo? A extremidade simples é um estilo pistão, que na verdade vocês observam na imagem 1 aí que a extremidade ela é dupla, tá certo? É uma ponta pequena e uma ponta grande para poder pegar o amálgama. Isso vai depender da cavidade que você vai trabalhar. Se você está trabalhando numa cavidade muito profunda, você vai pegar com uma ponta maior. Se você trabalha numa cavidade pequena, você vai pegar com uma ponta menor. E nós temos a extremidade simples, que é o estilo pistão. Esse estilo pistão é por quê? Porque antigamente o amálgama, antigamente não, hoje também pode ser utilizado. Não é porque o amálgama está deixando de ser utilizado, mas o pistão é como se fosse uma mão de pilão, tá certo? Que a gente usa para pisar pimenta. E aí, antigamente era muito utilizado porque você colocava o amálgama dentro dele e ia pisar até fazer a união de todas as partículas, tá certo? E aí você ia lá com o porta-amálgama e tirava de dentro do pistão, tá certo? Hoje nós já temos já o amalgamador, que é um equipamento, né, mecânico que já faz toda essa mistura, todo esse preparo do amálgama, certo? O amálgama ele é colocado nos tubos vazios desses porta-amálgamas e então ele é transferido para o preparo cavitário. O amálgama gruda no porta-amálgama se ele não for liberado imediatamente após os tubos serem preenchidos. O porta-amálgama é usado exclusivamente em configuração de bandeja para amálgama. Então, somente se você for trabalhar com amálgama é que você vai utilizar o porta-amálgama. Se você vai trabalhar com resina, você não precisa colocar o porta-amálgama. Certo? Aí nós temos o outro instrumental, que vocês devem lembrar muito bem, porque nós tivemos isso em prática, né? O manuseio, né? De uma restauração de amálgama. Nós fizemos isso em sala de aula com vocês, certo? Que aí nós falamos sobre os condensadores. Colocamos o amálgama dentro da cavidade, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos condensar. E para isso nós vamos utilizar os condensadores, ou também chamados de calcadores. Né? Esses condensadores eles podem ser liso e serrilhado, certo? As funções dele: condensar e compactar o amálgama no preparo cavitário, condensar e compactar outros materiais restauradores e condensar e compactar material de preenchimento temporário. O principal é compactar o amálgama, certo? As características dele, né? Na figura 1, você tem uma extremidade lisa e pequena, ó, extremidade lisa e pequena. Na 2, nós temos uma extremidade lisa e grande, ó. E na 3, nós temos uma extremidade serrilhada, certo? O calcador ele pode ser arredondado, fino, em forma de diamante, extremidade única, ou então ele pode ser, as duas extremidades elas podem ter a ponta ativa, tá certo? Que aí vai ser dupla. A extremidade dupla ela vai ter uma ponta pequena e uma ponta grande. O condensador, ação reversa disponível com ângulos retos na extremidade de trabalho, acomoda-se às áreas difíceis. E a variedade de tamanhos disponíveis. Ele tem uma variedade de tamanhos disponíveis. Certo? Nós temos um outro tipo de condensador, que é um condensador interproximal. Ele vai ser utilizado para compactar e condensar a amálgama dentro do preparo cavitário em áreas interproximais. E ele serve também para compactar e condensar outros materiais restauradores, só que mais é o amálgama. Só que aí, no caso, como ele é interproximal, é somente para as áreas interproximais, mesial e distal. A extremidade foi desenvolvida para se moldar a preparos cavitários de áreas mesial e distal, extremidade lisa ou serrilhada, e ele tem uma variedade de tamanhos também disponíveis. Certo? O aplicador de forramento. Esse aplicador de forramento é um material que nós utilizamos na restauração de amálgama, mas podemos utilizar também na restauração de resina. Esse aplicador é o que? É aquele famoso que a gente chama de cal, é o instrumento para de cal. Porque quando nós temos uma cavidade muito profunda, para a gente proteger a polpa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um forramento. E vai fazer esse forramento com o quê? Com o de cal. E o instrumento que faz isso é o quê? É o aplicador de cal, né? O aplicador de forramento. Que é esse instrumentozinho que tem na pontazinha uma bolinha arredondada que serve para você colocar somente lá no centro da cavidade.
bem na região próxima à polpa, que aí você vai colocar um pinguinho de cal, né? De cal é o que? É o hidróxido de cálcio. Então ele serve para aplicar o hidróxido de cálcio e o número de vidro no preparo cavitário. Ele pode ter o cabo curto ou longo e ter uma extremidade única ou pode ter uma extremidade dupla. Os dois lados ter a ponta ativa, tá certo? Ele pode ser, ó, ele é utilizado, né, no caso, em bandejas para amálgama, em coroa, em ponte, preenchimento temporário, em resina. Tudo isso esse instrumental pode estar presente, certo? Não sei se vocês se atentaram, mas em todos os slides está tendo essa faixazinha rosa, tá certo? Que vai falar, vai dar uns tópicos para vocês. Só que essa faixazinha rosa, em todos eles vocês vão ver que é a mesma coisa, que é o quê? Dizendo que o material ele tem que ser, o instrumento que nós estamos falando, ele tem que ser limpo, ele tem que ser embalado individualmente e ele tem que ser esterilizado, tá certo? E nessa esterilização tem que ter um indicador químico, vapor, na embalagem para dizer se o material foi estéril ou não. Quando a gente vai empacotar esses materiais, a gente utiliza o grau cirúrgico. Esse grau ele já vem com um indicador lá no grau, que quando vai para a esterilização muda de cor. Quando sai da esterilização sai com a cor contrária, ou seja, ele vai rosa e se eu não me engano ele vem preto, tá certo? E aí esse preto significa que o material está estéril, tá certo? Então é somente um indicador. E aí nessa faixazinha rosa só vai dizer isso, só vai falar dessa questão da esterilização, do cuidado que nós temos que ter com cada material, tá certo? Então nós não vamos estar lendo a cada slide não. Aí o outro instrumental é o brunidor. Fizemos a condensação, vamos fazer o que? Brunimento, né? A gente lembra do brunimento, do amálgama? Então a gente vai usar o brunidor. O brunidor ele serve para alisar o amálgama após a condensação, contornar a matriz, a banda matriz antes de posicioná-la, iniciar a escultura do amálgama, brunir outros materiais restauradores e brunir materiais de preenchimento temporário. O brunidor, existe diferentes tipos de brunidores. Existe, por exemplo, da imagem 1, o ovo de pata, que é football, que é o football. Existe o brunidor bola, que é o bowl. E existe o brunidor bolota, que é a imagem 3, que é o acon. Certo? Ele também pode ter uma extremidade única ou dupla. Única é quando vem só de um lado, a ponta ativa, e dupla é quando vem dos dois lados. Aí todos são de ponta ativa dupla. Certo? Aí nós temos o brunidor T-bola. É outra espécie de brunidor que também serve para brunir o amálgama. Ele serve para alisar o amálgama após a condensação, contornar a banda matriz antes de posicioná-la, iniciar a escultura do amálgama, brunir. Então é a mesma função lá do outro brunidor. A diferença é só o que? É só o formato do brunidor, que é um outro tipo de brunidor. Tá certo? E aí ele vai ter uma extremidade única, ele não tem dupla, só tem extremidade única. O brunidor T-bola ele pode ser utilizado na bandeja para amálgama, resina, preenchimento temporário e tudo mais. Certo? E aí vamos falar sobre o esculpidor. Condensador, brunidor, esculpidor. O esculpidor é para quê? É para esculpir a anatomia do dente. E aí vai existir diversos tipos de esculpidores. O primeiro deles é o de esculpidor discoide cleoide. Esse esculpidor ele serve para esculpir a anatomia oclusal em restaurações de amálgama e esculpir a anatomia oclusal em outras restaurações em materiais de preenchimento temporário. Ele é de extremidade dupla e aí ele tem de dois formatos de ponta diferentes. Nós temos, por exemplo, na imagem 1, a extremidade discoide, que é o formato de disco, por isso que é chamado discoide, e na outra ponta 2 é a extremidade cleoide, que é pontuda, tá certo? Então, esse esculpidor discoide cleoide, ele recebe esse nome por isso. Porque de um lado da ponta ele tem a extremidade discoide, que é arredondada em forma de disco, e do outro lado da ponta ele tem a extremidade cleoide, que é pontuda. Tá certo? Então, por isso que recebe este nome. Tá certo? Então, é outro tipo de esculpidor. E aí, o outro tipo de esculpidor que é o mais utilizado, que nós utilizamos nas restaurações de amálgama, é o esculpidor de Hollenbeck e meio Hollenbeck. Esse esculpidor ele serve para contornar e esculpir a anatomia, a oclusal, interproximal de restauração de amálgama do mesmo jeito que o outro, a mesma função do outro, tá certo? O que vai diferenciar vai ser o formato dele. E aí nós temos, ó, na imagem 1, nós temos a Hollenbeck e na imagem 2 nós temos a meia Hollenbeck. Por quê? Porque ela é metade do tamanho do esculpidor de Hollenbeck. É metade do tamanho do outro esculpidor da figura 1.
tá certo? Eles têm a extremidade dupla, pontos de trabalho se projetam em ângulos diferentes, eles têm as extremidades duplas, e essas extremidades, elas são de ângulos diferentes justamente para facilitar o manuseio e a utilização durante o procedimento, tá certo? Mas tem a mesma função. O que é mais utilizado é esse: esculpidor de Hollenbeck, brunidor, sem seu T-bola e o condensador para as restaurações de amálgama, tá certo? Quando a gente fala de restauração de amálgama, a gente fala isso a título de conhecimento. Ah, doutor, hoje utiliza restaurações de amálgama? Sim, existe ainda alguns casos, mas está se deixando de utilizar as restaurações de amálgama justamente por quê? Porque o amálgama, né, tem vários estudos feitos com amálgama e é identificada a presença de mercúrio. E o mercúrio ele é prejudicial à inalação humana, tá certo? Então, por isso que está sendo deixado de utilizar o amálgama, tá certo? Que é aquela restauração preta, né? Apesar de ter uma estética, né, desfavorável, né, e ser prejudicial à saúde, o amálgama ele é um material excelente quanto à questão de durabilidade. Por quê? Porque ele tem uma durabilidade melhor do que uma restauração de resina, certo? Outro material que nós iremos falar é esse daí, o porta-matriz, quer dizer, o porta-matriz. Porta-matriz, que é chamado de porta-matriz de Toff-Lymere. Toff-Lymere, tá certo? Porta-matriz de Toff-Lymere. Esse porta-matriz ele serve para quê? Para manter estabilizada a banda matriz. A matriz é o quê? A gente vai ver mais na frente, né? É uma tirazinha de metal que você usa como um arcabouço para fazer as restaurações. Ela vai servir de suporte, é como se fosse uma parede, como se você criasse uma parede de suporte para as restaurações que você vai fazer. Então ele serve para manter estabilizada a banda matriz durante a condensação do material restaurador para preparo de classe 2, certo? E aí nós temos o porta-matriz, tá certo? Aí ele divide em diferentes partes, né? Abertura guia, abertura diagonal, eixo, maçaneta interna, mas não adianta nem se atentar a isso, né? Porque não precisa da gente saber essas partes do porta-malga. O que a gente precisa saber é manusear o porta-malga. E aí isso em um outro momento, a gente pode, né? Eu estou dando aula aqui e estou anotando alguns tópicos que serão necessários eu mostrar, né, visivelmente para vocês, que vocês vejam, por exemplo, como é que manuseia, como é que eu aplico, como é que eu coloco a matriz dentro desse porta-matriz, né? E isso eu falando aqui para vocês, vocês não vão saber. Então vocês precisam ver pessoalmente para poder aprender, tá certo? Então estou só anotando aqui os tópicos que é para depois eu não me esquecer. Quase não sai a palavra. Vamos lá. Certo? Então esse é o porta-matriz. Aí aqui na frente você tem a matriz. Ó, tá aqui, ó. Nessa imagem de cima você pode observar como é que funciona. A matriz é esse metalzinho que fica ao redor do dente. E aí você observa que na mesial, ó, na mesial do dente, que é onde tem a cavidade, na mesial do dente ela serve de suporte. Aí você vai colocar o material bem na mesial do dente, nessa região, nessa cavidade. E essa matriz ela vai servir de suporte para evitar que esse material ele se espalhe e fique somente naquela região. Então ela serve de um arcabouço, tá certo? E o que segura essa matriz ao redor do dente, observe que ele está abraçando o dente, o que segura essa matriz é esse porta-matriz que está segurando ela, certo? Então a matriz ela serve para quê? Para substituir a parede proximal que falta, ou parede de preparos cavitários, para a condensação de materiais restauradores em preparos de classe 2, certo? Classe 2, se a gente não lembra, a gente vai recapitular, tá certo? São aquelas cavidades que envolvem mais de uma face do dente. Por exemplo, quando envolve oclusal e mesial, ou oclusal e distal. Aí nós temos uma classe 2, certo? Características da matriz: variedade de tamanhos, formas e espessuras. Ela vai ter diversos tamanhos, como você pode ver na imagem, ó.
Tem diversos formatos e tamanhos essa matriz, certo? E elas são desenvolvidas para dentes específicos, certo? Existem aquelas matrizes menores que são utilizadas, né, para incisivo, pré-molar. Existem aquelas matrizes maiores que são utilizadas para molar, certo? E aí essas matrizes elas são utilizadas tanto para resina como para amálgama também, certo? Aí nós temos um outro sistema de matriz que são os automatrix. Esses sistemas eles já vêm com as matrizes preparadas. Aquelas outras matrizes que nós temos, elas vêm num tamanho, né, variado, e a gente vai adaptar ela ao dente, ao tamanho do dente, cortando, né, vamos dizer assim, individualizando a matriz. Esses sistemas de matriz aqui, automatrix, por exemplo, ele já vem com o formato, já vem com a matriz preparada só para você encaixar no dente. E aí, para isso, às vezes você nem precisa utilizar o porta-matriz. Somente a matriz já é suficiente. Então ele serve para substituir a parede proximal que está faltando ou paredes de preparos cavitados para materiais restauradores em preparos classe 2, do mesmo jeito da função da outra matriz. E as características, nós temos uma variedade de sistemas de banda matriz, tá certo? Existem diversas marcas. O exemplo que eu mostrei foi o Automatrix. Variedade de tamanhos e formatos, né? Elas são desenvolvidas para dentes específicos, tá certo? Nós temos a universal, que é para dentes posteriores, nós temos a molar, que é para molares grandes, pré-molar, nós temos a pediátrica, que é para dentes descidos, dentes de leite, tá certo? A chave de aperto ela vem com uma chavezinha, e essa chavezinha ela que faz o aperto para posicionar, apertar e afrouxar as bandas. Então nesse caso não precisa utilizar porta-matriz, certo? Cunhas de madeira. As cunhas de madeira são, como o próprio nome já diz, são de madeiras. São esse instrumentozinho aí, que ele serve para manter a matriz em posição ao longo da margem gengival de preparos classe 2, classe 3 ou classe 4. Então o que acontece? Às vezes a gente coloca a matriz e aí fica um espaço entre a matriz e o dente. A matriz ela tem que estar bem encostada ao dente para quê? Para que quando eu for preencher com o material não crie nenhum degrau, tá certo? O material restaurador ele tem que terminar em dente e na região ali que terminar em dente ficar bem lisinho, não pode ter nenhum degrau. E aí, para eu aproximar essa matriz ao dente, para que fique bem unida, o que eu coloco? Eu coloco bem no meio, entre um dente e outro, eu coloco essa cunha de madeira, para poder aproximar e melhorar a face, poder melhorar essa face aí interproximal, tá certo? Essas cunhas elas podem ser de madeira, a maioria delas são utilizadas de madeira. Elas podem ser triangular, pode ser arredondada ou com formas anatômicas, tá certo? Com diversas formas anatômicas, tá certo? Ela tem uma variedade de tamanhos também que a gente utiliza, tá certo? E aí elas podem ser utilizadas, elas são posicionadas nas áreas de ameia gengival, certo? Elas são posicionadas nas áreas de ameia gengival, ou seja, entre um dente e outro. Geralmente elas são posicionadas pela lingual. Se você não consegue pela lingual, posiciona pela vestibular mesmo, certo? Tá aqui o equipamento que a gente utiliza para preparar o amálgama, que é o amalgamador, tá certo? Como eu falei antigamente, utilizava o pistão, né? Mas hoje já existem esses equipamentos que fazem essa mistura, então ele mistura a liga e o mercúrio dentro da cápsula de mercúrio. Pode ser utilizado também para misturar outros materiais restauradores, cimentos temporários, que vêm pré-capsulados, mas é mais utilizado mesmo para o amálgama, certo? As cápsulas de amálgamas pré-carregadas contêm limalha, mercúrio e um pilão para ajudar a misturar. Vários tipos de cápsulas estão disponíveis. Elas são ativadas manualmente, girando ou balançando usando o ativador de cápsula. Uma fina membrana separa os materiais até que sua mistura ocorra. Então, eu mostrei em aula da outra vez, na outra disciplina, como é que a gente fazia a mistura do amálgama. Vem as cápsulas, vem o líquido separado, né? Na verdade, vem a limalha separada do mercúrio na cápsula, que a gente aperta a cápsula, vai unir os dois, e aí eu coloco no amalgamador, o amalgamador vai fazer a mistura, né? Para unir os dois, tá certo? E aí eu vou fazer a mistura, tá certo? Quando terminar,
de misturar, eu só vou utilizar o porta-amálgama para poder levar à cavidade. E aí eu vou iniciar o processo de condensação, brunimento, esculpimento, certo? Existe esse outro material que é o suporte para papel de articulação. Esse suporte é o quê? Toda vez que a gente faz uma restauração, a gente tem que testar a oclusão do paciente para saber se a restauração ela está alta ou não, tá certo? E através desse papel, desse carbono que a gente chama, é que a gente vai definir quais são os pontos em que se encontra alto. E existe um suporte para esse papel de articulação, ou esse carbono, que é o que a gente chama de pinça Miller. Tá certo? Essa pinça Miller ela é utilizada para isso, para a gente colocar o carbono e aí levar lá na boca do paciente. Tá certo? Ela segura o papel de articulação em posição e aí vai verificar a oclusão. Quando o paciente morde, ele vai marcar lá na região onde está alto a restauração. Certo? Ele pode ser de metal, ou então ele pode ser de plástico descartável, esse suporte, essa pinça Miller, só que mais é utilizado mesmo de metal, certo? E aí a gente vai utilizar com papel carbono, certo? É utilizado tanto em restaurações de amálgama, como qualquer outro tipo de restauração, né? De resina, de ionômero, o que for. Bom? Aqui a gente tem a bandeja. É muito interessante esse material que eu preparei para vocês, porque vou mostrar como é que se forma. Por exemplo, a gente vai montar, a gente vai instrumentar. Então, qual a instrumentação numa restauração de amálgama? O que é que eu preciso? Vou precisar desses materiais aí, ó, que tem nessa bandeja, é o que eu vou precisar. Então já vai servir de norte para vocês quando vocês estiverem no ambiente clínico, tá certo? Então, o que que a gente precisa? A gente, por exemplo, ó, vamos aqui, na linha superior da esquerda para a direita. Na linha superior da esquerda para a direita, o que é que nós encontramos? Na primeira parte nós temos o recipiente para colocar o amálgama. Quando o amálgama sai lá do amalgamador, eu coloco aqui nesse recipiente, depois eu vou tirar só com o porta-amálgama, certo? Porta-amálgama. Eu tenho o amálgama, tenho o porta-amálgama, no caso. Você observa que eu tenho um broqueiro aqui com brocas, tá certo? Que eu vou utilizar durante o preparo da cavidade, tá certo? O porta-amálgama, então, tá certo? E pronto. Na linha inferior, da esquerda para a direita, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o espelho clínico, aí eu tenho um explorador, que é a sonda exploradora, tenho uma pinça clínica, tenho uma colher de dentina, que é uma colher escavadora, tenho um cinzel para esmalte, tá certo? Lá no material que eu vou enviar depois para vocês vão ver instrumentos de corte para esmalte. Esses instrumentos eles são instrumentos manuais que nós utilizamos quando nós não queremos utilizar a caneta de alta rotação ou caneta de baixa rotação. Por quê? Porque às vezes é uma cavidade muito profunda, a gente não quer causar nenhuma irritabilidade à polpa, né? A gente não quer ter o risco de chegar até a polpa, então a gente vai devagar, fazendo o quê? Fazendo a remoção da cárie com instrumentos manuais. E um desses instrumentos que a gente pode utilizar é o que? É a colher de dentina, é o cinzel para esmalte, certo? Que aí vocês vão ver esses materiais nesse outro material que eu vou enviar para vocês, que são considerados como instrumentos básicos, certo? Temos o recortador de margem gingival mesial, que também vai estar lá, recortador de margem gingival distal. Aí temos o condensador pequeno, um condensador grande, um condensador bolota, um esculpidor Tanner, um esculpidor meio Hollenbeck, que a gente já falou desse esculpidor, faca esculpidora de ouro, o porta matriz de Toff Lime, tá certo? Temos cunhas de madeira, tesoura para cortar, né, alguma coisa, cortar matriz ou algo do tipo. Suporte para papel de articulação, que é a pinça Miller, né? O aplicador de forramento, né, que é o aplicador de cal, fio dental, seringa para aplicação de anestesia. Nós iremos falar sobre essa seringa, né, que é a seringa Carpuli, quando a gente for falar sobre instrumentos cirúrgicos. Aí eu vou explicar o passo a passo dessa seringa, como é que eu utilizo, como é que eu monto essa seringa de aplicação de anestesia. Tudo isso nós vamos falar nesse outro momento. E aí nós temos a ponta para a seringa de ar e água, né, que é a ponta da seringa tríplice.
E essa ponta ela pode ser de metal, que é esterilizável, ou ela pode ser descartável. Pronto. Essa é a configuração de uma bandeja para uma restauração de amálgama. Tem muito material aí que às vezes eu nem preciso utilizar, mas o básico nós utilizamos isso para fazer uma restauração de amálgama, tá certo? Como por exemplo, os esculpidores. Aí ele disse, colocou vários esculpidores, esculpidor de tan, esculpidor meio de Rosenberg. Não, basta colocar um único tipo de esculpidor, um único tipo de condensador, um único tipo de brunidor, tá certo? Somente isso. Então pronto. E agora nós vamos falar sobre os instrumentos para restauração de resina, tá certo? Esses instrumentos para restauração de resina é o que a gente mais utiliza no nosso meio clínico, é o que a gente mais trabalha. Por quê? Porque hoje é o material mais utilizado na odontologia, é a resina, certo? Então vamos lá. O primeiro deles que nós iremos falar são os sistemas de matriz. Nós vimos lá nas restaurações de amálgama, tá certo? Que existem diversos tipos de matriz, diferentes tamanhos. Aqui para a resina também. Observe aí, ó. O número 1 é um tipo de matriz, o número 2 é outro, o número 3 é outro, o número 4 é outro, o número 5 é outro. O número 6 aqui é um porta-matriz. Ele serve para adaptar a matriz no dente. Como eu disse, a matriz ela tem que estar o quê? Encostada no dente. A matriz ela vai ser utilizada nas interproximais dos dentes, na mesial e na distal. E aí ela vai estar adaptada firmemente à parede do dente. Não pode ter nenhuma sobrazinha. E aí, para fazer essa união melhor, eu coloco a cunha, que é essa partezinha verde. Ó. Coloco a cunha bem no meio para poder aproximar ainda mais essa matriz do dente. Tá certo? Então, nós temos esse sistema de matriz. As matrizes elas vão substituir a falta das paredes proximais de um preparo cavitário durante a aplicação da resina ou outro material restaurador para restauração de classe 2. Tá certo? E aí vai existir, as características dela, vai existir diferentes tipos de matriz ou banda. É chamado de matriz ou banda, é a mesma coisa. Vai ser aquela pediátrica, vai ter a pequena, vai ter a grande, vai ter a standard, diversos tipos. Preciso saber qual tipo de matriz, preciso saber, é lógico que você vai saber identificar aquela matriz que é pediátrica, aquela mais pequenininha, a matriz pequena, né, que é utilizada para pré-molar e molar pequeno, você vai saber também. A banda standard, tá certo? Que é para fazer restauração em molar, que é a padrão. Banda larga, certo? E aí, a número 6 aí são os anéis, né? Os anéis de pressão que vão ajudar a manter aquela matriz no local, certo? Existem diferentes tipos. Nós temos um instrumento para a colocação da resina, que esse instrumento é o que chamamos de espátula número 1, certo? É um material que eu vou pegar a resina e vou levar lá até o dente, tá certo? Então ele vai levar a resina até o preparo cavitário. Ele coloca, vai condensar e esculpir a resina no preparo cavitário. Esse material, esse instrumento, essa espátula número 1, ela pode ser de plástico, como ela pode ser também metálica, certo? Ela tem duas pontas, ela tem ângulos diferentes nas extremidades para facilitar o manuseio, certo? Ela tem formato diferente e tem também uma variedade de tamanhos, formas e ângulos disponíveis. Isso vai depender de cada profissional. Tem profissional que gosta de trabalhar mais com um determinado espátula número 1, tem um profissional que gosta de um outro tipo. Entendeu? Cada profissional se adapta com um tipo de espátula, mas sabendo que uma espátula número 1, a função dela é isso, para levar o material de resina para dentro da cavidade. E a gente lembra, como a gente falou na outra aula, na disciplina passada, que eu dei para vocês, quando a gente vai manusear a resina, a gente vai manusear em incrementos. Vai colocando aos poucos e fotopolimerizando, colocando aos poucos e fotopolimerizando, até criar toda a anatomia do dente. Certo? Nós temos o brunidor para a resina. Esse instrumento ele nem é tão utilizado, mas quem gosta de utilizar, ótimo. Ele vai servir, né, para dar anatomia na oclusal nas restaurações de resina. Tá certo? Ele alcançar o contorno final da anatomia, fossos, fissuras e sulcos. Ele serve para dar anatomia. Mas com a própria espátula número 1 você também consegue fazer isso. Certo? Então não vou nem me atentar muito a esse brunidor para a resina, mas dei uma lida, tá certo? Não é porque estou passando rápido, né, os slides que depois, quando eu mandar para vocês em PDF, vocês não vão ler. É para ler
item por item, instrumental por instrumental, grifar alguma dúvida, colocar observação, para a gente poder discutir isso em um segundo momento, certo? O aplicador microbrush. A gente viu que uma das etapas da resina, para a gente fazer uma resina, o que a gente faz? A gente prepara a cavidade, aí depois que a cavidade está toda preparada, o que nós vamos fazer? Colocar o ácido, né? Coloca o ácido. Se é uma cavidade profunda, a gente coloca o que? O forramento com o aplicador de cal, né? E aí vai condicionar com ácido fosfórico a 37%. Pronto, condicionou, vai lavar a cavidade com água, lavou a cavidade, vai secar, seca bem. Aí eu vou aplicar o que? O adesivo. Para eu aplicar o adesivo, eu utilizo esse aplicador aqui, esse microbrush, como está aí na imagem. Então ele serve para quê? Para aplicar o condicionador para material adesivo no preparo cavitário. Usar em procedimentos adesivos, selantes ou colagem de brackets ortodônticos. Tá certo? Então é isso. Aí existe dois tipos de aplicadores. Existe aquele aplicador de uma peça descartável, que é esse, que é como se fosse um pincelzinho na imagem 1. Tem de várias cores, vários tamanhos. E existe o aplicador microbrush, que é o número 2, né? Que é somente uma bolinha de penumbre que você aplica o adesivo e vai passar lá na região. O mais utilizado é o microbrush, mas também tem esse pincelzinho aí que você pode aplicar, tá certo? E aí depois que você faz a aplicação, você vai utilizar o que? O fotopolimerizador. Fotopolimeriza o adesivo lá na região por 20 segundos. Terminou a fotopolimerização do adesivo, você vai começar os incrementos de resina, colocando aos poucos. E para cada incremento que você fotopolimeriza por 40 segundos. A gente falou isso, a gente fez a aula prática e foi discutindo tudo isso, certo? Então pronto. E aí existem os fotopolimerizadores. Existem os fotopolimerizadores que são eletrônicos e são aqueles que são operados por bateria, né? Existem os dois tipos, né? O eletrônico é aquele que fica ligado diretamente na energia e a bateria é aquele que você consegue manusear ele em todos os cantos. Quando ele descarrega, você vai lá e coloca de novo para carregar, como se fosse um celular. Ele tem a função de endurecer materiais fotopolimerizáveis, adesivos, resinas, selantes e materiais de reconstrução. Como eu disse, pode ser elétrico ou operado por bateria, certo? O material para ser polimerizado, resina tem que ser em incrementos de 2 milímetros ou menos para assegurar a completa polimerização, certo? E aí eu vou sempre seguir as recomendações do fabricante quanto ao manuseio desse equipamento, desse fotopolimerizador. Interessante que esse fotopolimerizador eu sempre tenho que verificar. O fotopolimerizador ele tem uma certa validade. Chega um certo momento de vida útil que a intensidade de luz, a pressão da luz de polimerização ela diminui. Então ela já não vai estar mais fazendo a polimerização completa da resina. Aí é onde eu tenho que trocar de fotopolimerizador. E aí existe esse material que nós vamos ver daqui a pouco, um equipamento que vai medir a pressão dessa luz, se ela está de acordo para a fotopolimerização. Vamos já falar. Aí tem esse escudo de proteção para a luz de polimerização. Esse escudo de proteção é o que? É esse óculos, né, de luz e esse escudo que serve para proteger os olhos durante a etapa de polimerização do material polimerizador. Por quê? Porque o fotopolimerizador ele emite uma luz azul muito forte e isso é prejudicial aos olhos. E aí você usa ou esse óculos ou você usa esse escudo, como mostra na imagem acima, para proteger você de visualizar essa luz azul, tá certo? Ele tem a cor laranja por quê? Porque ele bloqueia a luz prejudicial ao operador, cirurgião dentista, ao assistente e aos olhos do paciente. O escudo de proteção também é disponível no fotopolimerizador, certo? Às vezes esse escudo ele já vem acoplado no fotopolimerizador, certo? Pronto, tá aqui o equipamento que faz a medição dessa luz de LED, né, e da luz halógena, certo? Esse é o que a gente chama de radiômetro. Ele serve para teste da precisão da saída de luz visível para fotopolimerizadores halógenos e LED, para determinar a precisão das luzes LED e halógeno que polimerizam os materiais odontológicos. Então, constantemente você tem que estar fazendo essa medição para saber se o seu fotopolimerizador está emitindo uma luz suficiente para ocorrer a polimerização dos materiais restauradores, certo? É esse material, esse radiômetro, certo?
Tiras para acabamento. Essas tiras para acabamento, elas servem para quê? Para dar acabamento, alisar a superfície interproximal da restauração, certo? Pronto, dar acabamento e alisar a superfície interproximal da restauração. Você vai passar essas tiras bem no meio dos dentes e aí vai promover um movimento de vai e vem para promover esse desgaste, esse acabamento e esse alisamento da superfície. É nessas regiões que você passa o fio dental e geralmente engancha, tá certo? Então é porque esse acabamento e esse alisamento não foi feito com essas lixas de forma correta. Então, essas lixas, de um lado mais escuro, ela tem uma granulação mais grossa, onde ela vai desgastar mais, e do outro lado tem uma granulação mais fina, que é o lado mais claro, uma granulação mais fina, que é onde vai dar o alisamento e o polimento da região, certo? Elas são texturas abrasivas disponíveis, material sintético ou em lixa de papel, consistências diferentes de granulação, certo? As tiras sintéticas para acabamento sem material abrasivo no centro da tira ajuda a evitar a remoção da estrutura do dente enquanto a tira para acabamento é inserida na interproximal. A tira para acabamento é usada em configuração de bandeja de resina e de amálgama. Então essas tiras elas podem ser usadas tanto para resina como para amálgama. Existem essas tiras também, elas são vamos dizer assim, de poliéster, tá certo? Mas existem as tiras de aço, que elas já têm uma abrasividade maior e vão fazer um desgaste maior, certo? Pronto, aqui é a bandeja, a configuração de uma bandeja para uma restauração de resina. Então o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar, né? Vamos ver aqui. Topo da fileira, da esquerda para a direita, né? Ó, o topo da fileira, da esquerda para a direita. Nós temos ali um sugador, né? Um sugador de alto volume. Temos um recipiente para colocar a seringa, ou colocar a resina, esse recipientezinho. Temos uma escala de cor, você observa que tem vários dentes de várias cores. Isso aí é uma escala de cor, para quê? Para a gente identificar a cor da resina que nós vamos utilizar no procedimento. Temos um broqueiro com várias brocas, certo? E temos a ponta da seringa tríplice. Aqui na fileira inferior da esquerda para a direita, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o espelho clínico, sonda exploradora, pinça clínica, colher de dentina, tá certo? Vamos ter a espátula, né, aplicadora de resina, que é a número 1, tem ela de metal e tem ela plástica, tá certo? Aí nós vamos ter um esculpidor, tá certo? Um esculpidor. Aí temos um aplicador digital, né? Um aplicador de forramento. Aí temos essas granulações aí de aplicadores de adesivo, né? Que são essas, porque na verdade a gente não coloca um de cada não, porque aí você observa que é um grande, um regular e um fino, né? Ou na verdade um grosso, um regular e um fino. Na verdade não precisa, você só escolhe um regular, coloca aí na hora da restauração. Ou então, no caso, só escolhe um microbrush e coloca aí. Tá? Aí você vai ter as cunhas de madeira, tá certo? Você vai ter as matrizes para você fazer a interproximal dos dentes, as matrizes, tá certo? Se você utiliza só a matriz, você utiliza o porta-matriz. Agora, se você utiliza as matrizes, o sistema de matriz automatrix, não precisa mais utilizar nenhum porta-matriz, utiliza só o sistema, né? Você tem uma tesoura para corte, precisar de algo. Tem a pinça milha, né? Com o papel carbono para você verificar a oclusão. Fio dental, tá certo? E você tem a seringa Carpuli, tá certo? Ou que é a seringa para anestesia. E bem embaixo aqui você tem uma tirinha, né, de lixa, né? Tira de lixa para você fazer o desgaste nas interproximais dos dentes. Então esse é o material que você utiliza para fazer uma restauração de resina. Certo? Pronto. Aqui, no caso, é o procedimento para uma restauração de resina para classe 3 e classe 4. Classe 3 e classe 4 é aquela restauração de resina de dentes anteriores, tá certo? Que quebrou, né? Pegou o ângulo. Classe 3 é aquela que não pegou o ângulo, e a classe 4 é aquela que pegou o ângulo do dente, né?
E aqui nós temos a configuração para restaurações em resina para classe 1, classe 2 e classe 5. É basicamente a mesma coisa, certo? É basicamente a mesma coisa. O que, que você vai ter aqui, né? Você vai ter, observa que você tem da esquerda para a direita, você tem o espelho clínico, a sonda, o explorador, a pinça, a colher dentina, a espátula número 1. Aí você tem o esculpidor, né? O esculpidor de resina, você tem o aplicador de cal, tem o microbrush, tem a anestesia, né, seringa carpule. O que vai ter de diferente aqui é o que você vai utilizar matrizes, né, que são individuais, com o anel para segurar essa matriz, né, com o anel para segurar essa matriz, certo? Você vai ter uma pinça para grampo. Essa pinça para grampo, quando a gente estiver hoje falando lá sobre materiais endodônticos, materiais utilizados na endodontia, nós vamos utilizar os materiais que são utilizados para isolamento. Aí um desses materiais é essa pinça aqui. Essa pinça, né, para grampo. Essa pinça para grampo ela serve para a gente colocar o grampo e abrir esse grampo para poder encaixar no dente. No caso aqui, ela foi colocada porque você está utilizando um anel de pressão, né? Que você está utilizando um anel de pressão para segurar as matrizes. Então, como você vai utilizar esse anel de pressão bem próximo da cunha de madeira, esse anel de pressão, para você abrir ele e poder passar entre o dente, você utiliza uma pinça para grampo, que você vai abrir. Aí você tem um broqueiro com as brocas, tem a escala de cores, tem a seringa, o fio dental, né? Tem a tira de lixa para desgastar entre um dente e outro, tem um recipiente ali em cima, próximo da escala de cor, né, branquinho, que é para você colocar os incrementos de resina que você vai utilizar. O ideal é esse, fazer dessa forma. Pronto. Certo? E aí vamos falar agora sobre instrumentos para selante e prevenção e bandeja para clareamento. Certo? O que a gente utiliza de instrumentos. Então vamos lá. Para selantes, né, que também está na parte de dentística, nós vamos utilizar materiais descartáveis. Né? Ou seja, que materiais descartáveis são esses? São aqueles materiais para usar com todos os tipos de procedimentos odontológicos. Não só para selante, mas também todos os tipos de procedimentos odontológicos, nós vamos utilizar esses materiais descartáveis para usar quando a área da boca precisar ficar seca. Como, por exemplo, na imagem 1. Você tem, na imagem 1, você tem o suporte para um rolo de algodão, para cada arcada. Esse suporte é interessante porque você coloca os dois rolinhos e aí você consegue colocar entre os dois rolinhos separados, né, e posicionados na posição dos dois lados do dente, na vestibular e na palatina lingual. Entendeu? Ele é bastante interessante. Na figura 2, você tem o bloco de mordida. Isso aqui é um bloco de mordida, é o que? É um mordedor. Para o paciente morder, às vezes o paciente fica com a boca muito cansada, então está aberto, então você coloca um mordedor para ele ficar mordendo e aí ele vai relaxar. Na figura 3 você tem os rolos de algodão e na figura 4 você tem lâminas para manter a boca seca. Essas lâminas elas são posicionadas na mucosa bucal, no interior da bochecha, em frente ao segundo molar, próximo ao ducto de Stinson, para absorver a saliva originária da glândula parótida. Tá certo? Então, vai ficar lá entre a bochecha e os dentes. Tá certo? Ele vai servir para manter a boca seca. Quase não é utilizado essas lâminas, mas é um produto descartável que você pode utilizar durante esses procedimentos. Certo? Moldeiras para flu, descartáveis. Essas moldeiras para flu, elas já são comercializadas dessa forma, elas já vêm nesse formato, né, como na figura aí à direita. E aí você vai preencher essas moldeiras com flu, né, e aí vai colocar lá na região para o paciente morder. Ela é utilizada mais para pacientes, né, pediátricos, para pacientes crianças no caso. Adultos quase a gente não usa isso, que a gente aplica diretamente na boca do paciente o flu, e com essas moldeiras a gente pode também aplicar em crianças. Certo? Ela vai ter de diferentes tamanhos, né, diferentes cores, certo? Temos a tesoura. A tesoura ela é de lâmina curta. Por que ela é de lâmina curta?
ela é utilizada justamente para cortar, fazer o corte preciso de materiais, especialmente para moldeiros de clareamento. Quando você vai fazer moldeiro de clareamento caseiro, você faz, né, cria essa moldeirazinha, como está na imagem aí em cima. Quando você vai fazer o corte, tem que ser algo bem preciso. Então tem que ser, quanto menor a tesoura, a lâmina da tesoura, mais preciso vai ser o seu corte. Então você utiliza essa lâmina de corte fino, certo? Temos a plastificadora a vácuo. Essa plastificadora a vácuo é ela que confecciona a moldeira para o clareamento caseiro, tá certo? Fazer moldeira de clareamento, coroas temporárias personalizadas, placas de mordida noturnas, posicionadores ortodônticos e protetores bucais, esquentar as placas de plástico para moldeiro de clareamento, dar forma a vácuo na moldeira de plástico sobre o modelo do paciente para fazer a moldeira de clareamento de dispositivos como mencionado anteriormente. Depois eu vou estar mandando para vocês como é que funciona essa plastificadora, certo? Que é para a gente ver o manuseio dela, como é que faz. O manuseio da plastificadora, tá certo? As características dela, ó. Aqui na parte 1 você tem um elemento de aquecimento que amolece a resina termoplástica. Então na parte 1 é onde vai fazer onde vai esquentar. A 2 é uma alavanca. É nessa alavanca aqui, na parte 3 é onde, não, na parte 2 é onde você vai ter a alavanca, onde você vai fixar no caso a moldeira, né? A moldeira a moldeira, quando ela vem reta, como se fosse um papel, tá certo? Aí você vai fixar lá. Quando esquentar essa moldeira, certo? Você vai descer ela para a parte 3. E aí nessa parte 3, que funciona a parte vácuo, né, que funciona o vácuo, vai puxar. E aí vai dar o formato que você quer. Eu vou mostrar isso posteriormente em um vídeo para vocês. E aí vocês vão ver como é que funciona essa plastificadora a vácuo. Tá certo? Mas ao final, ela confecciona essa moldeirazinha aí de plástico transparente que é para você posicionar nos dentes. É lógico que ela vai confeccionar isso daí através de um modelo de gesso. Você molda o paciente, confecciona o modelo de gesso e em cima desse modelo de gesso você vai confeccionar essa placazinha de moldeira. Certo? Aqui é um material que você utiliza para fazer o clareamento, para fazer, no caso, um procedimento profilático, por exemplo, uma limpeza qualquer. O que você utiliza? Um espelho clínico, uma sonda exploradora, uma pinça clínica, aí você utiliza uma seringa da seringa tríplice, a ponta da seringa tríplice, utiliza, né, ou pasta profilática, ou você utiliza pedra pomes, fio dental, se precisar. Aí o sugador, você tem um sugador de baixo volume, um sugador de alto volume, e aí você vai ter o micromotor junto com o contra-ângulo. O contra-ângulo ele vai estar acoplado, tá certo? Junto com uma escovinha de róseo ou então uma taça de borracha, tá certo? Uma taça de borracha ou taça de polimento. Ok? Então, para o polimento profilático, é esse material que você vai utilizar. Tá certo? Tudo que eu falei aqui para vocês. Agora aqui é para um selante. Para o selante, o que é que eu utilizo para um selante? Então, eu tenho aqui, ó, o que é que eu tenho aqui para o selante? Na parte superior eu tenho um ácido fosfórico, certo? Um ácido fosfórico. Como é que eu faço o selante? O selante eu não vou fazer nenhum desgaste. Eu não vou fazer desgaste de nada, tá certo? Eu só vou... Quando é que é indicado um selante? Selante é quando eu tenho principalmente crianças que estão nascendo os primeiros dentes permanentes, molares, que a gente observa que esses molares eles têm sulcos muito profundos, têm uma anatomia diferenciada e que acumula muito resto de alimento ali naqueles sulcos. Aí eu vou indicar fazer um selante. Para o selante, para eu fazer o selante, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro uma profilaxia, né? Faço uma profilaxia utilizando, né? Micromotor, contra-ângulo, escovinha de Robson, taça de borracha, tá certo? Faço a profilaxia da região ali, pronto.
Fiz a profilaxia, o que é que eu vou fazer? Eu vou secar toda a região, deixar bem seco. Posso utilizar aqui no canto esquerdo, tem um mordedor, posso utilizar esse mordedor para o paciente morder, né, para evitar o estresse, né, às vezes fica muito tensionado, a musculatura fica muito tempo com a boca aberta, então eu peço para o paciente morder para relaxar, tá certo? Aí eu utilizo, vou secar, né, toda a região sequei, vou utilizar os roletes de algodão, você vê aqui, ó, em cima do contra-ângulo tem os roletes de algodão, que ele vem com um adaptadorzinho, você pode utilizar esse adaptador ou não. Você tem as lâminas, né, para secar saliva também, que você coloca entre a bochecha e o dente, que fica tá logo acima aí dos roletes de algodão, tá certo? E aí você vai iniciar. Secou toda a região, o que você vai fazer? Vai fazer o ácido, colocar o ácido, está lá na parte de cima superior, o ácido. Colocou o ácido, lavou, secou novamente, colocou, secou tudo novamente. Aí o que, que você vai fazer? Você vai colocar o adesivo. O adesivo você vai utilizar com o microbrush, tá certo? Que são, ó, bem no meio, microbrush, coloca o adesivo, tá. E aí vai aplicar o selante. O selante é essa seringazinha preta que tem bem embaixo, abaixo do microbrush e da pinça Miller. Você coloca, e o selante ele vem com uma pontinha que você aplica somente lá na região que você quer, só nos sulcos. Se aplica, espalha bem com uma sonda exploradora e aí vai fotopolimerizar. Certo? Então esse é o material que você utiliza para selante. Da esquerda para a direita você tem um espelho, sonda exploradora, pinça clínica, que mais? Microbrush, a pinça Miller, né? Ou o adaptador de suporte para segurar o carbono. Tem a seringa tem a ponta da seringa tríplice, certo? Então tudo isso você tem. Dá uma pausa aí para vocês darem uma lida nesse slide aí, tá certo? Só para vocês identificarem, saber o que é cada coisa, identificar, né? Então prestem atenção, vejam aí, ó, como ele está bem explicado. Bem em cima, da esquerda para a direita, você tem a seringa com ácido. Aí depois vem o que? Da esquerda para a direita, tá identificando aí, tá certo? Cada coisa que é para você saber. Não adianta só olhar se não conhecer o material. Então você associa isso, né? Vê o nome e caça lá na bandeja onde é que está o instrumental. Pronto, posso passar? Então vamos lá, gente. Ó. O outro é o clareamento. Aqui eu coloquei somente a parte do clareamento caseiro, tá certo? O clareamento de consultório é algo mais específico que precisa ser feito. Por quê? O clareamento de consultório, o que eu preciso para o clareamento de consultório? O que eu preciso é kit clínico, como é que eu posso dizer? Espelho, sonda, pinça clínica, tá certo? E o restante do material, basicamente todo, vem com o kit que a gente compra do clareamento de consultório. O clareamento de consultório ele já vem preparado, né? Ele vem com o top dunk, que é a barreira gengival que a gente faz, tá certo? Vem com os agentes clareadores, né, que são os ácidos, que a gente já vai utilizar. Então, basicamente já vem completo nesse kit. O clareamento caseiro, a gente confecciona essas moldeiras individuais, né, utilizando uma placazinha de acetato. Primeiro a gente faz a moldagem do paciente. Observe aqui do lado direito que você tem os modelos do paciente, tá certo? A gente molda o paciente, faz os modelos do paciente. A gente faz uns alívios na região vestibular, pode ser com resina, ou pode ser pode ser com resina fotopolimerizada ou resina acrílica, que é para quê? Que é para quando você confeccionar essas moldeiras individuais, elas fiquem um espaço entre o dente e a moldeira para caber, que é o espaço necessário para caber o ácido, que é essa seringazinha preta, certo? Pronto, confeccionou os modelos, vazou, esperou secar, tirou, recortou o modelo, tudo, fez os alívios, aí você vai lá para a plastificadora a vácuo, como eu mostrei para vocês.
Essa plastificadora a vácuo, vocês vão colocar a moldeira lá, ou colocar o modelo de gesso na plastificadora a vácuo. A placa de acetato vocês vão colocar na parte de cima, tá certo? Na parte de cima, a placa de acetato, e vai esperar esquentar. Quando esquentar, você desce a placa de acetato. A placa de acetato ela vai descer sobre o modelo de gesso. Eu vou voltar aqui para vocês recapitularem. Ó, aqui, ó. A parte de cima é a que vai esquentar. Essa número 2 aqui, ela fica também aqui em cima, junto com a número 1, tá certo? E aqui embaixo, no 3, fica o vácuo, que é o que a gente chama de vácuo. O que acontece? Aqui em cima vai esquentar. A moldeira, a placa de acetato, ela vai ficar fixa na número 2 aqui, que aí vai estar rente aqui com a número 1. Aí ela vai esquentar, ela vai derreter, vai amolecer a placa de acetato. Quando a placa de acetato está bem amolecida, o modelo de gesso está aqui sobre o número 3. Aí você desce a número 2, certo? Você desce. Quando você desce a número 2, a placa de acetato ela vai descer sobre o modelo. Então ele vai se assentar sobre o modelo. E aí quando ele se assenta, a bomba a vácuo puxa o ar, todo o ar, e aí dá o formato do modelo necessário. Aí sai como tá aí nessa imagem aí. Essa moldeirazinha do mesmo formato que é o modelo. Tá certo? Vou mandar o vídeo para vocês quanto a isso. Tá certo? Então assim, é basicamente isso quanto à questão do clareamento caseiro. Então você precisa disso. Aí você precisa de uma tesoura de ponta curta, né? Lâmina curta para você cortar. A seringa de clareamento caseiro, tá certo? E quanto ao clareamento de consultório, o que a gente precisa, como eu disse, um kit clínico, espelho, sonda, pinça. Aí você vai precisar de dois microbrushes, tá certo? E todo o restante do outro material vai vir no kit do clareamento. Não tem muito o que procurar, tá certo? Então assim, gente. Então hoje o que eu queria falar para vocês era isso, tá certo? Esse primeiro momento, né, é complicado. Eu não quis me estender tanto para não ficar uma aula cansativa, escutando só áudio, escutando só áudio, só áudio, só áudio. É muito cansativo. Então eu quis, né, manter somente até aqui, tá certo? E aí eu vou preparar a próxima aula para estar enviando para vocês, que aí nós vamos falar sobre os instrumentais cirúrgicos, tá certo? Essa aula de hoje, né, vou estar enviando para vocês em PDF, como eu falei, e além dessa aula de hoje, eu vou estar enviando também uma outra parte falando sobre instrumentos básicos que são necessários para a gente utilizar na odontologia. São instrumentos que vocês vão estar no convívio de vocês todos os dias utilizando. Então, é algo que todo mundo já deve conhecer, entendeu? Então é algo somente para a gente dar uma olhada e uma pincelada, certo? Então, espero que fiquem todos bem, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo no meu privado, pessoalmente, ou então mandando mensagem lá no grupo, tá certo? E vamos estudar, tá certo? Não vamos descansar, não é porque a gente está nesse momento, a gente tem que aproveitar, né? Para a gente poder também dar uma estudada, dar uma melhorada, tá certo? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá certo? Um abraço a todos e até mais.